Salve, salve galera progueira! Está começando mais um Prog Talk. Eu, como de costume, né, sou o Paulo e estou na ilustre companhia dos meus estimados amigos e colegas de trabalho. Agora o nosso novo colega também incluindo, né? Kelvin, deu seu oi pra galera. Fala aí, pessoal, tudo bem? E o Arthur também tá aqui, né? E aí, Arthur? E aí, pessoal, tranquilo? Eu vou iniciar aqui o nosso bom dia, aliás, né? Poxa vida, hoje é Bom Páscoa, dia, né? esqueci Bom de dia, hoje é avisar, né? Páscoa, né? Feliz Feliz Páscoa Páscoa, muitos Feliz ovos de Páscoa chocolate. a pra todos. todos aí. A triste realidade de quanto mais velho, menos chocolate, mas é assim que é, né? É assim que Acontece, funciona né? na vida adulta. Mas vamos lá, antes da gente começar com os lamentos, né? Deixa eu passar só os nossos endereços e serviços para a gente não esquecer. O primeiro é a nossa página do Instagram, que a gente sempre fala costumeiramente, que é o @prog_land. Mais uma vez, eu sempre reforço todo episódio, mas é importante mais uma vez reforçar, né? Que tem crescido cada vez mais graças ao empenho e à dedicação de vocês. Então, muito obrigado e continuem seguindo a gente lá, @prog_land. Tem a nossa página no Facebook também, que é o Progland. Vocês acham colocando só pelo nome Progland, o primeiro resultado somos nós. E vocês vão identificar facilmente porque tem o nosso logo lá também, né? Então fica facinho de achar. O nosso e-mail, que é o prog2112@gmail.com, caso você queira mandar algum e-mail para a gente para se comunicar, e você não utilize dos directs da vida aí, então, se você preferir por e-mail. E temos os nossos dois canais, as nossas duas plataformas em outras mídias, que são a mídia de vídeo, como você pode ver a gente aqui agora em vídeo, né? Obviamente. E tem o Groover, caso você seja algum músico e queira divulgar a sua música aí para o mundo, que você pode nos procurar por lá. O Groover, para quem não conhece, é uma plataforma de divulgação musical, né? Então os artistas procuram os embaixadores do Groover para que possam fazer reviews das suas músicas e divulgar aí a todo o mundo. No caso, nós da Progland, somos da Progland, da Progtalk, né, que a gente tem os seus projetos, somos embaixadores do Groover, então se você tem alguma música que você queira divulgar, procure a gente por lá, como Progland. Beleza, acho que eu já passei tudo. Não esqueci nada não, né, Kelvin? Não. Tá aqui anotado, então... Show de bola. Bom, hoje, então, sem mistérios, iremos falar do Yes Album, que é o álbum do Yes, mas não é o álbum Yes. Então é bom a gente sempre diferenciar, né? Porque é sempre uma confusão, né? Pois é, né? Porque eu não sei, né? O que Já será que dá começamos os trocadilhos muito bem. Eu fico me perguntando, o que será que dá a cabeça dos caras, né? Vamos fazer um álbum chamado Yes, da banda Yes, e depois a gente faz um Yes álbum da banda Yes. O Yes Album, né? O álbum. Porque, caramba, né? Tanto nome, sei lá, coloca o nome ao contrário, né? Sei, não sei. Criatividade estava. The Album Yes, não sei. Coloca só a sigla, DBY, não sei. Pô, mas eles lançaram um outro álbum auto-intitulado depois, não lançaram? Então, o primeiro álbum deles é o Yes. Primeiro é o Yes, não é? O Yes. E depois tem o segundo, que é o... O segundo é o Time and Word, né? Eu não lembro. Time and Word. E depois o Yes Album, ou seja... The Yes Album. Aí, depois... Mas, retomando, né? Não sabemos. Embora sem criatividade nenhuma para nome, estavam muito criativos musicalmente, pois é um álbum, como a gente falou, que divide águas para a banda, né? A gente tem muitas mudanças aí que são extremamente importantes para que a banda tenha se tornado o que se tornou, né? Depois, é um dos maiores nomes, quiçá o maior nome do rock progressivo. Tem influenciado tantas outras bandas como, por exemplo, simplesmente o Rush, né? Começando então, a gente tem o álbum sendo o terceiro álbum da banda, né? Aliás, vale dizer, né, que vou passar aqui a descrição técnica da banda na época, né? O Yes Album, que é o álbum da banda Yes, foi lançado no dia 19 de março de 71, sendo que recentemente ele fez, então, 50? Quanto dá? 40 ou 50? 50. É 50. 50 aninhos. Ele foi gravado entre outubro e novembro de 70 e lançado em março de 71. Exatamente. Tem 41 minutos e 36 segundos, ou seja, é um álbum relativamente curto, né, para aquilo que a gente entende para rock progressivo. Foi gravado pela Atlantic Records e produzido pelo Yes, o próprio Yes, e o Ed Offord, que é um produtor bastante famoso de rock progressivo, né? Produziu o Tarcos, o Tatu Armado. Sim, Tatu Armado. E uma série de outros álbuns do Yes famosos também. O próprio Close to the Edge ele produziu, né? Ele foi produtor deles até 77, até o Relayer, todos os discos. Até o Relayer. Aí depois ele saiu no Going for the One no Tormato, voltou no Drama e fez alguns trabalhinhos esporádicos, Não ficou mais fixo, de fato. Mas foi bem importante, né? O nome é um dos nomes da produção. Foi o produtor que mais ficou marcado, né? Pois aí, também produziu a Missão Lake Palmer, né? Então o cara tinha Verdade. O cara era brabo. E foi um dos produtores, e agora não passei o nome dos integrantes, né? Que eu tenho aqui, deixa eu pegar. A gente tinha o John Anderson na época, né?
sendo essa a segunda formação do Yes, né? Porque, sim, de certa forma, a segunda formação é a formação, de certa forma, mais clássica, tirando só a questão do tecladista, mas a gente chega lá. Rick Wakeman, né? Quem John Anderson, que é o vocais e percussão, Chris Squire, ficando nos baixos de vocais também, dobra de vocais, Steve Howe entrando na banda, primeiro álbum dele, e a gente vai tratar sobre esse assunto, como isso foi diferencial. Tony Kaye, Kaye ou Kay? Como é que pronuncia? Tony Kaye. Acho que é Tony Kaye, cara. Que ironia, né? Porque ele toca case, inclusive. Você viu que eu tô afiado hoje, hein? Você tá. Piano, órgão e sintetizador. E depois o Bill Bruford também, o batera nervoso, que deixou a banda no Close the Edge, mas a gente já falou isso no episódio. Já marcou, né? Deixou pra entrar no King Crimson. Então, o cara só fez isso. Fez tudo, só isso. Um dos nomes mais renomados aí do rock progressivo e simplesmente decidiu parar de tocar, porque sim. Não toca mais hoje em dia, inclusive, né? Não, se aposentou. Não. Se aposentou. Acho que ele tava... Não, agora eu tô em dúvida se era ele ou do Gentle Giant que tem problema nas costas, mas deve ser o do... Todos eles ficam, né? Não sei, o próprio Phil Collins também. Eu acho que é o do Gentle Giant. Ele não porque consegue o Bill parou já faz bastante tempo. Ele tava aparentemente saudável, né? Às vezes não pega mais interesse, né? Vai entender, o cara tocou a vida inteira. Mas eu acho que ele deve tocar em casa, né? Só não quer... Porque ele sempre foi um músico meio esquisito, né? Se a gente parar pra pensar, né? O cara saiu do Yes, no meio do auge do Yes. Teve King Crimson, teve o Bruford, né? Que é aquela banda dele. Isso. Ele tocou no Gong também, cara. O Kay Ele também. Tocou no Gong também? Tocou em turnê do Gong. Ele era tocou no Genesis também em turnê. No Genesis também. O Kay. Naquela época de transição. O disco do... Porra, ele no Kay é muito foda, cara. Ele se consagrou, né, cara? E aqui a gente já consegue ver o que ele ia fazer no Close to the Edge, né? E foi sensato, né? Ele saiu quando ele tava no auge também, né? Parou quando tava no auge. Saiu, né? Ficou naquela situação zoada, né? As pessoas falam que ele saiu por... Acho que ele tava mais em busca de um som que o King Crimson não faria. No Close ele saiu por conta disso. Ele não tava porque o Yes era uma banda muito grande, além de qualquer coisa. Não era questão disso, não. Era uma questão de... que o Yes era uma banda que ensaiava muito. Tava enfadonho, uma banda que eles ensaiavam muito várias vezes as músicas e tal, e isso entediava o Bruford. Aí ele queria um tipo de som mais improvisação, sabe? Uma coisa mais... que era tudo que o King Crimson fazia. Eu tava conversando isso esses dias. O som do Yes do King Crimson é muito diferente. O Yes, eu acho que ele puxa pra uma parte mais virtuosa, né? Aquelas coisas do Rick Wakeman. E aí o King Crimson não. Tipo, além da técnica, eles improvisam muito e é algo mais... Acho que é algo que puxa mais pro rock, sabe? Acho que o Yes ainda puxa mais pro sinfônico, principalmente no Close to the Edge, né? Dá pra gente ver. Até porque tem mais. Tanto é que tanto é que o Bill Bruford ficou anos no King Crimson. Ele só saiu do King Crimson no final dos anos 90. Ficou mais de 20 anos. Ele gravou a trilogia, gravou Red, Sim, gravou tudo, né? Acho que ele foi o mais duradouro, né? Mas isso não vem ao caso agora. Mas muito bem. Sendo assim, então vamos voltar ao nosso querido Yes Album, The Yes Album. Sendo que ele é o terceiro álbum da banda, não sei se a gente já passou por isso, já comentou. E como falamos, é o primeiro álbum com o Steve Howe. E, consequentemente, é um álbum que traz muitas mudanças sonoras para a banda, justamente por isso, né? Steve Howe traz uma sonoridade diferente, porque até então a gente tinha o Peter Banks, que foi ligeiramente quicado da banda, sutil e gentilmente quicado, porque, em tese, eu não sei até então, eu tentei procurar e tal, mas eu não achei em que parte tem a mudança por influência da banda. Ele queria ter maior parte de composição. Ele também já estava... Eu não sei em que parte foi a insatisfação da banda e até que ponto foi a insatisfação da Time gravadora. Porque a gravadora também estava bem insatisfeita. Porque, verdade seja dita, os primeiros 2 discos do Yes não venderam. Não venderam. O grande não venderam. Do Yes eram grandes discos, são bons discos, mas não venderam. São bons. Eu, inclusive, gosto bastante do Time No World. Um disco muito agradável. Só que é um som diferente, né, cara? Som diferente. Você até percebe que agora, nesse disco, ele já começa a mudança, mas não é o som definido ainda que a banda ia ter. Ainda mais porque não tinha o Rick Wakeman, né, que tem uma baita mudança. Mas isso aí começa no próximo álbum, né? Por aqui a gente ainda tem um pouco da pegada que o Yes tem no Time No World, óbvio, com o Steve Howe fazendo o que ele faz, né? Então,
Peter Beck, felizmente, tinha uma limitação, e não que era um músico ruim, né, mas ele tinha uma limitação em gêneros, né? Sim, claro. Tanto que o próprio John Lennon falou quando ele não escrevia. Steve Howe entrou, e Steve Howe entrou e conseguia qualquer tema que os caras dessem pra ele, estilo, e conseguia tocar tranquilamente. O Howe era compositor. Extremamente hábil, e que compositor, né, cara? Tem uma faixa aqui desse disco aqui que a gente tem que literalmente bater palma pra ele, porque... Todas, na verdade, seja dita, mas se for destacar uma... Quem pegou a referência? Cara, não dava. Quem pegou? Não, mas sério, a gente é uma palma pra frente. Direto. Tá. Mas é uma das coisas mais absurdas que eu já vi em questão de violão acústico, cara. Tipo, eu escutei muita coisa de prog, mas acho que eu nunca vi um violão desse jeito. É uma coisa muito... Parece que, tipo, se tu dá essa música pra alguém que toca violão, parece que a pessoa não vai entender nada, porque, tipo, eu toco um pouco de violão, que eu aprendi quando eu era menor, só que, cara, isso não faz nenhum sentido pra mim, porque é muito absurdo. Parece tipo, que são dois instrumentos. Cara, parece que é duas pessoas tocando e Mas não vamos queimar a pauta, segura. Uma coisa... Segura. Vamos dar seguimento. A gente tem coisa pra falar dessa. A gente tem coisa. Segura. Então, falando até em virtuosismo, né, como a gente tratou do Steve Howe, né, a gente tem a questão do primeiro momento em que a banda consegue, claro, isso já veio com a questão das próprias suítes, né, a gente tem a primeira suíte da banda, a gente também vai chegar lá, mas a gente tem uma divisão mais democrática a respeito da sonoridade, né, porque como eu disse, até então a gente tinha no Time and the World e no Yes, discos mais voz e violão, uma coisa mais suavezinha, mais folk, e nesse disco a gente começa a ver um destaque mais individual de cada membro, né, tem momentos de destaque de solo, por exemplo, para cada membro em relação a algumas coisas. Até pro próprio John Lennon. É importante a gente salientar que esse álbum foi o primeiro disco do Yes também que eles basicamente viraram uma banda autoral, porque os primeiros dois álbuns têm muitas músicas de releituras. Eles, inclusive, nos primeiros anos, eles eram vistos pela mídia inglesa como a banda que fazia releituras de várias músicas. E esse disco, como esse álbum era o último do contrato, porque os dois discos não tinham vendido, a gravadora já estava meio impaciente com eles, falaram, esse aí é o último do contrato, se não der certo nas paradas, tchau e benção. Fora, né? Porque é assim. Aí o que acontece? Aí esse álbum eles falaram, não, vamos botar só músicas autorais nesse álbum para meio que desvencilhar a imagem deles de bandas de releituras e até mesmo para valorizar o som autoral deles, mesmo nessa questão. E tanto é que, a partir de então, eles nunca mais gravariam covers nos discos de estúdios deles em diante. Eles gravaram America, do Simon Garfunkel, mas nunca entrou em estúdio. Nunca foi uma gravação que saiu num disco da gravadora. Né? Em ao vivo, mas nunca entrou em nenhum álbum de estúdio. Tão certos, né? E tão certos. Porque, tipo, produzir um disco já é uma coisa meio cara, né? Uma coisa que requer tempo para você colocar um cover. Eu acho que você deveria... No começo de carreira eu ainda acho aceitável. Eles têm um cover de Beatles no primeiro disco que eu acho muito bom, que é um som bem característico. É muito bom. Isso. É muito bom. Só que depois, eu acho que eles acertaram a mão nessa de não colocar mais cover no Yes Album. Não tem porquê, eles têm culhão, eles têm bons materiais autorais, pra quem vai botar cover? Pois é. Exatamente, tanto material que às vezes acaba sobra tanta coisa, né? Tanto que até o próprio Steve Howe, quando veio, já veio com uma bagagem boa da banda anterior dele, esqueci agora o nome. Ele tocava numa banda que foi até aproveitado. Ele tocava numa banda chamada Bodast. Era uma banda de blues rock, que inclusive a gente vai falar mais na frente no vídeo, porque tem uma faixa que... Sim. Vamos lá, né? Então, como a gente comentou, né, era um disco que estava correndo o risco de ser descartado pela gravadora, porque os outros discos anteriores não fizeram tanto sucesso. Então, assim como todas as grandes bandas, a gente não falou sobre isso também, mas a gente já chegou em algum momento, acho que foi até falando no 2112, a respeito do... A gente fez um review do 2112? Não, a gente fez a gente fez um predileto. Por isso. E que era o momento que a gravadora já falou... E é outro que a gente deve fazer em breve. Precisa fazer, inclusive, fez aniversário, né? Fez agora, 45. Fez 45. E a gravadora tá falando, cara, esses discos que vocês estão lançando não tá rolando. O Queen passou por isso também, com o Bohemian Rhapsody e o A Night at the Opera.
E os caras falaram, não tá dando, mas cara, então peraí, vamos resolver a situação. E aí fizeram um disco com músicas de 10, 12 minutos, 11 minutos, 8 minutos. Deu certo, né? E entregar para gravadora. Os caras falaram, vocês estão malucos, a gente vai ganhar dinheiro com isso aqui. Mas tudo bem, né? Aí lançaram e deu certo. Foi o que alcançou, colocou aí a banda deu nome, em né? patamar. Aí depois foi... Depois foi só disco atrás de disco e os caras já estavam... Exatamente, ou seja, você que é músico, alavancou, essa né? Vai para você, carreira. Não se limite, né? Por extensão, sempre confie na sua obra. Confie. Você acha que o seu trabalho tem qualidade, confie nele e vai em frente que vai dar certo. Mas eu acho que eles ainda estavam com um pouco de receio de serem mandados embora, né? Mas caprichado, né? Merece. Contratos, né? Contratos. Bom, sabe como é que é gravadora, a gente teve... verdade. E a gente falou, mas de fato não tem uma faixa que retrate isso, mas então uma informação importante para passar antes de entrar nas faixas, né? Que é a saída do Kay com a chegada do Hole, né? Parece que eles não se davam muito bem musicalmente falando, né? E do Kay também. O Kay sai nesse disco. É o último. É o último disco dele. Porque parece que eles tinham umas divergências musicais, e aí é só questão, não era nem questão pessoal, né? Na real, eu li em algum lugar que se eu não me engano, o Tony Kaye ele não queria usar não queria sintetizadores, novos sintetizadores, exato. E aí o Rick Wakeman, né, já era era o oposto, usava tudo, usava tudo. O cara usava Moog, mas não usava sintetizador. Não faz muito sentido pra mim. Não. É porque esse álbum aí, ele usou o Moog em Yours Is No Disgrace. Foi Yours Is Disgrace. Mas meio que forçado. Os caras, tipo, falaram, cara, bota esse Moog nessa faixa, por favor, meio que assim. É porque combina, né, cara? É muito boa pra essa faixa. Muito bem tocado. E eles, tipo, eles já tinham... eles queriam, de certa forma, expandir a sonoridade das músicas. Da banda, né? E o teclado é uma grande peça fundamental do som dos caras. Sim. Entende? O progressivo sem teclado é muito complicado, né? Muito difícil. Exatamente. Você vê bandas que... os trios, né? Por exemplo, Soft Machine... O Rush só que foi uma banda que conseguiu durante um tempo ainda. E mesmo assim o som do Rush ainda tem teclado pra cacete. Entende? Mas porque eles são um power trio, eles ainda conseguem botar um pouco disso, mas é raro mesmo. Porque o teclado é essencial. O teclado é o prog. Tem que ter. O teclado é essencial. Tipo, em muitos casos ele faz a vez da guitarra, tipo no Emerson Lake and Palmer e no Soft Machine. Cara, aquilo é tocado praticamente como um instrumento... se a gente for falar em bandas que tem guitarra, o teclado faz um papel de protagonismo, tipo Genesis. Genesis, não consigo imaginar o som do Genesis sem os teclados de Tony Banks. Não consigo. É muito difícil. Muito bem. E aí, porque o que saiu em nota também é que, pelo menos dizem a boca miúda, né, que o Kay estava um pouco inseguro em relação à sonoridade dele, em comparação com a sonoridade do Steve Howe, né? Porque o Steve Howe veio com uma sonoridade, além da questão dos sintetizadores, veio com uma sonoridade muito, muito diferente, né? Muito mais arrojada do que aquilo que ele, segundo ele, entregava no momento, né? Por isso que depois a gente tem a chegada do nosso querido e grande mago dos teclados, que fez a trilha sonora de muitos churrascos de família, né? Pois né? Que não tem. Tem muito pouco. O cara fez um sucesso danado aqui nos anos 80. Isso é. Então, mas ele tem uma cara, muito louco. Eu fico muito louco. Fazendo um paralelo agora que você falou dessa questão do churrasco, eu fico muito intrigado como é que álbum instrumental, tipo do Rick, vende pra caralho, né? Porque aquilo não sei realmente não é o estilo de música mais comercial do mundo. Então não sei qual é o fator que fez o Rick Wakeman ser tão famoso no Brasil aqui naquela época. Cara, meu pai conhece. Meu pai conheceu o Viagem ao Centro da Terra. O Viagem ao Centro da Terra é absurdo, porque ele é muito mais instrumental e, tipo, ele nem canto direito tem, sabe? Ele é mais narrado, sabe? Mas vendeu muito, cara. Eu acho esse disco em qualquer lugar. Esse e aquele Seis Esposas de Henrique também. Aquele Rei Arthur vendeu pra cacete aqui no Brasil, que ele fez. Esse disco é ótimo. Ele é ótimo. No Brasil, né? Cara, eu tenho aqui ele, inclusive. Né? É surreal isso, né? Porque esses artistas, tipo o Vangelis também, vendeu pra cacete aqui no Brasil. Eu fico... Engraçado, né? Porque tem muita coisa
Tem muita coisa de prog que simplesmente é obscuro e tem muita coisa que faz muito sucesso, né? E faz muito sucesso. Eu acho que é mais por causa de pouco acesso, né? Mas mesmo assim, né, poxa, porque anos 80, sei lá, o punk tava estourando aí e tal, e etc. Se bem que o Brasil, o punk não foi nem tão forte assim, né? Mas você vê como ao mesmo tempo... Tinha Rato de Porão, mas era bem nichado, né? Você tinha... Era bem nicho mesmo. Não tinha isso no Brasil todo. Pra você ver como, ao mesmo tempo, existe um gênero predominante, um período que vende mais, mas também tem outros que, podem vender pra cacete também. Sim, cara. Os discos do Rick Wakeman venderam pra cacete na época do punk, sabe? Em compensação, é muito louco isso, cara. As bandas de prog brasileira meio que não venderam tanto na época, né? O prog brasileiro veio um pouco fora do time também, né? A gente tem que eu acho que veio mais pro fim dos anos 70, né? Infelizmente, como a gente tinha aqui um certo delay, né? Porque a gente não tinha facilidade da internet, etc. Quando chegou aqui já estava meio que caindo para lá, né? Então... E a situação do país na época também é muito complicada com a indústria fonográfica. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, eu tenho o Exalc, que eu comprei bem quando comecei a escutar, né? Eu paguei bem barato, isso aqui acho que foi R$20. E aqui, o disco, ele é capa simples, né? Só que na Europa ele saiu com a capa, tipo, a capa abria e tinha muita coisa dentro. Só que aqui a gente tinha. Isso, a capa gatefold dupla. Isso. Só que aqui a gente não tinha isso, então muitos discos que nem sequer foram lançados. E os que foram lançados desse jeito. Isso só foi melhorar pro fim da década de 70. Lá pro meio dos anos 80 eles começaram a fazer direitinho, igual os lançamentos europeus. Aí você tem o disco do Rick Wakeman, que a gente estava falando, do Rei Arthur, e ele já é igualzinho ao lançamento europeu, e tem o disco também do O Viagem ao Centro da Terra, que é igualzinho, só que aqui no começo dos anos 70 foi desse jeito. Quando lançava assim. E isso sem contar no atraso, né? Porque tinha vezes que o disco chegava, vamos supor, o disco é de 71, o disco só era lançado aqui no Brasil em 73. O Made in Japan do Deep Purple, ele é duplo, original. Aqui no Brasil ele foi lançado em versão única, de um CD. Sim, só o primeiro disco. Eu não me importo muito com essa coisa de capa dupla. Só que comprar um disco que é simples, no duplo, caso, é complicado. Aí é complicado. É metade do trabalho só. Esse aqui, se eu não me engano, é de 73, cara. Que demorou pra ser lançado aqui. Então, 2 anos. Tu comprou em sebo, né? Comprei em sebo. Maneiro. Esse aqui foi bem barato. Foda. Do Yes eu tenho, acho que até o próximo. Não tem espaço pra colocar. E eu também não tenho espaço pra colocar os discos. Por enquanto. Espaço é complicado com o disco. O CD é bem mais simples nessa parte. Bem mesmo. E o streaming nem se fala, então. Mas dando seguimento... Vamos lá. Né? O iPodzinho da vida aí, né? Que era uma revolução 1000 músicas, agora a gente já faz isso com o pé nas costas. Tu nem precisa baixar mais. Hoje saiu, então, seguindo, saiu caído do Yes, né? É um divisor de água também, porque depois a gente tem álbuns icônicos com o Rick Wakeman, sendo que ele se torna também, né? Acho que de certa forma não, né? É o tecladista ícone do Yes, né? Acho que é, sim. E original, mas assim, o Rick Wakeman, né, ficou... Até porque ele veio com toda uma questão, né, de... Não era só a técnica musical, né, que já era apurada, mas também tinha visual. Todo estético, visual. Cara, ele era muito... Ele dava muita, tipo... Se perceber nas músicas dele, ele não tocava igual, por exemplo, Kate Emerson ou o tecladista do Soft Machine, mas ele parecia que ele fazia cada nota... Eu não sei como explicar, mas era tipo algo muito bonito, sabe? Ele não precisava tocar muito, muito rápido, mas o que ele tocava era maravilhoso. E ele entregava uma variedade de sons, né, justamente por conta dos sintetizadores, né? Os sintetizadores faziam essa variação, né? Ele tocava geralmente com 3 ou 4 e alguns sintetizadores e um bugzinho em cima. Então o cara entregava muito mais sonoridade, né? Porque o que estava limitado só as teclas que ele não gostava de sintetizadores, né? Que ele não gostava de sintetizadores. Então, felizmente perdeu a vez. Mas isso é uma história para o próximo álbum que a gente, caso fale depois, né? Agora, só para a gente finalizar... Existe uma frase que eu acho genial, que eu li em um lugar, que mostrava a diferença entre o Tony Kaye e o Rick Wakeman. O Tony Kaye é um excelente organista, Rick Wakeman é um excelente tecladista. Justo, é isso. Porque o Tony Kaye, ele é muito bom em tocar partes de órgão, só em si. Ele foi treinado como um organista mesmo. Agora, nos outros sintetizadores, ele não é muito familiarizado. Até quando
o Yes voltou nos anos 80, que ele voltou na formação do 90-125. Voltou 12 anos depois, né? Grande parte dos sintetizadores, quem tocava era o Trevor Rabin, não era ele nos discos. Sim, né? Era muito questão de gosto, né, cara? Também tem a questão da o Wakeman já era um cara muito mais diverso. Eu acho que não é técnica, né? Acho que não é nem o fato dele ser ruim, porque muitos músicos aconteceram isso de sair da banda porque simplesmente não gostavam de sonoridade, né? Queriam algo novo, tipo o Greg Lake com o King Crimson, o Bruford, o primeiro guitarrista do Jethro Tull, que saiu porque gostava de blues e a banda foi pegar uma pegada mais progressiva no segundo álbum. Isso é normal, não é porque o cara é necessariamente ruim, né? Porque o cara busca sonoridade. A gente não pode esquecer que se não se adaptou na banda, né? Ruim, né? Momento, etc. Ainda mais quando você é um músico muito talentoso, né? Você quer se propor a desafios diferentes, né? Então, não vai ficar estagnado. Então é normal. Não é um problema. E como o Kevin disse, né? Vai lembrar, em 83 ele volta também para IESA, para fazer a gravação 90-125, né? É um álbum que eu particularmente gosto até, mas a gente pode falar sobre isso. Eu não escutei muito, mas introduziu o Yes. Então. Também é o vendeu bastante aqui, né? Mas é um disco de pop rock. É o álbum do churrasco, com certeza. Bota aquela lá do... aquele... Esse aí é pra caralho. Bota aquela da Esse o Big Generator, como é que é? Big Generator também é o seguinte, né? Eu já não gosto do Big Generator. Esses discos eu acho legaisinho de escutar, mas pelo amor de Deus, as capas eu não aguento, cara. A capa já é uma coisa eu vou até pegar um gancho falando em capa pra falar da capa desse aqui, né? Que é a última informação que eu tenho aqui anotado pra poder comentar sobre. Eu ia falar da capa, mas no final, porque a capa foi feita depois das gravações e tem uma história maravilhosa. Tem uma história da capa? Legal, tem uma história. Tem história aí do... Mas não vou queimar, não vou dar spoiler. Não, vamos falar agora... Vamos para faixas, então, né? As faixas? Vamos. Falando, a primeira faixa, a gente então, tem... Yours is no disgrace. Grace. E aí, qual é a relação de vocês com essa faixa? Vocês gostam dela? Foi uma das que eu mais escutei, cara. Foi uma das que eu mais escutei, principalmente por ser a primeira, né? Esse é um baque, assim. Eu acho legal. Eu acho ela fofinha, principalmente a guitarra do... E o Steve Howe já chega chutando. Cara, tem um momento que só ele que tem... Não chega a ser um solo, né? É um solo? Dá pra dizer que sim, né? Tem um momento que todos os instrumentos param, acho que eles ficam uns 12 segundos tocando, mas é muito bom. E é aquilo que a gente comentou, né? O momento que a banda começa a dar destaque pro individual para alguns músicos. Não, para alguns músicos, né? De certa forma. Tem os momentos do porque ela é creditada aos 5, né? Ela foi em tese. Porque o Howe escreveu o riff. Ela foi basicamente desenvolvida em estúdio. Então o Howe escreveu o riff, aquele riff. Aí a linha de órgão, aquele fraseado do teclado, foi o Tony Kaye que escreveu. O John e o Chris escreveram as letras. A linha e o resto da banda foi improvisando. Ela no estúdio foi montando. O solo, e uma coisa bem engraçada, é que o solo da música, aquele solo, né, no meio da faixa que ele faz, ele, na verdade, tinha escrito aquele solo na partitura, por nota mesmo. Caramba! Era um solo bem estruturado mesmo, que ele queria fazer. Só que na hora da gravação, eles já tinham marcado 1 hora para gravar a música. E ele não... ele perdeu a partitura no estúdio. Ele tinha, eu acho que, escrito num pedaço de papel, assim, e ele perdeu a partitura. Ele falou, caralho, não tô achando. Só que a banda tinha que gravar a música naquela hora, tinha que gravar o solo naquela hora. Ou seja, ele teve que escrever um solo novo às pressas para gravação meio que improvisado, sabe? E isso só mostra o quanto ele é foda, porque na gravação de estúdio... Soa muito bem, né, cara? Soa muito bem. O Steve Howe manda muito bem na improvisação, porque... ele é ótimo. A gente sabe que ele é um músico erudito, né? Ele é foda. Erudito. E as pessoas não sabem, a gente falou sobre teclado, sintetizadores e tal, né? Quer dizer, as pessoas não sabem, as pessoas não desconfiam, né? Porque acho que só porque um cara toca, por exemplo, piano, vai tocar bem sintetizador, vai tocar bem órgão. São instrumentos diferentes, querendo ou não, né? E isso mesmo se aplica também ao violão erudito e à guitarra, por exemplo. Todo mundo acha que um bom guitarrista vai ser um bom violonista, ou vice-versa, um bom violonista. São jeitos diferentes de tocar, né, cara? Tu pega o violão, óbvio, você tem uma noção, por exemplo, você toca guitarra para ir tocar o baixo. Mas é totalmente diferente, cara. Você tem que ter ainda um pouco de prática, por causa que cada instrumento tem sua pegada, né? Sim, exatamente. E o Steve Howe é um instrumentista que se destacou justamente por isso, né? Por se adaptar muito facilmente, né?
ele consegue aplicar. Ele era, né, talvez um por isso clássico. Então, e tem obras de violão clássico já da carreira solo dele também são muito bons. E justamente por isso até a gente tem uma similaridade, mas aí na questão da formação, né? Com com o Steve do Genesis. Steve Hackett. O Hackett. Também é violonista clássico e tem, por isso, conseguiu destaque também, né? Tocando guitarra. Inclusive, eles tocaram juntos no GTR. Exatamente. Isso é uma coisa engraçada, boa de comentar. Essa parte do prog, a gente pode falar o prog mais mainstream, ele tem muita influência da música clássica, né, no som. Sim. Aí a gente pega, por exemplo, a cena de Canterbury, é mais o jazz. A música erudita ficou um pouco mais de lado. Então é legal a gente ver que cada subgênero tem uma influência diferente. Exatamente. Especialmente até pela questão do erudito, né? A gente tem, e também é uma diferença específica, né, entre, por exemplo, a cena de Canterbury e o rock mais mainstream, e o prog mais mainstream, que são as suítes, né, por exemplo. Sim. A gente tem as grandes suítes que vêm oriundas da música clássica, né, músicas de 20, 30 minutos, como peças de obras eruditas, né, naturalmente, muito provavelmente deve ser por isso, da influência, né. Enquanto sim, na claro. você não vê isso com tanta frequência, né? Você vê aqui eu me lembro só na Infinite Underground, né? Que não tem nada basicamente de erudito, literalmente puro jazz. Isso. Então, sim, tem diferença, bastante diferença. E é muito doido quando tipo, um gênero e cenas diferentes ou grupos diferentes apresentam influências bem distintas. Tá todo mundo ali, né? E fazem parte mesmo de uma mesma tribo. É engraçado, sonora, porque né? de qualquer forma, eles se interligam, porque, tipo, por exemplo, os caras da cena que trabalharam com o Mike Oldfield, que aí trabalhou com gente do Genesis, com... É engraçado, cara, porque de qualquer jeito... Os caras vão se interligar de qualquer forma. O próprio Yes não tem nada a ver com o som do Emerson Lake and Palmer, por exemplo. Exato. E do King Crimson, que é legal a gente comentar que o John Anderson cantou, né, na Sweet Liberty. Tá lá porque foi durante as gravações do Yes Album. Crossover, É muito fofinho. Eu acho, eu não sou fã finalizar aqui. Muito fã da Sweet Lizard, mas ele canta bem. Eu sou fã só da parte do John e da The Battle of Glass Trees. Aquela parte bolera eu acho uma merda. É verdade, né? A gente tem que ver isso aí. É aquilo, né? Influência. Eles escutavam muito jazz e, como a gente falou, o Steve Howe era um músico clássico, né? Então, as coisas diferem. Ainda mais porque tem uma pegada muito mais clássica, o Yes, no caso de música clássica. Até nas suítes, né, cara? Absurdas, tipo, Close to the Edge é praticamente uma peça clássica, né, velho? Sim, absolutamente. Dividida toda lá. Você consegue ver isso tranquilo por sendo trocado por uma orquestra. Inclusive, eu tenho esse sonho de ver isso acontecer algum dia, inclusive. O quê? Legal, né? A Close to the Edge sendo tocada por uma orquestra. Tem um show, o Symphonic Live. Não, sim, mas eu digo ela sendo tocada só pela orquestra, entendeu? Sim. Porra! Tubular Bells tocado pela uma orquestra é lindo. Tem um registro ao vivo disso, é maravilhoso. Não tinha visto. Queria ver com cor, assim, um coral bem robusto e tal. Legal. Aquela versão do Rock and Roll of Fame lá do... Rock and Roll of Fame não, né? Aquele negócio do Obama lá que deu pro Led Zeppelin, aquela versão. Do Heart, tocando, é muito bonito. Se fez o dono da música também chorar, é bem clássico. Quando você faz o dono da música chorar é porque a música tá com uma versão boa. Verdade. Mas é sensacional. E eu também queria ver, a gente comentou até aquela vez no grupo lá, né? A Machine Messiah também por uma orquestra seria sensacional. Mas enfim. O Yes, eu acho que seria legal, já que esse novo Yes aí lança 1000 álbuns ao vivo, por que, sei lá, eles não fazem uma orquestra? Nada, né? Não custa nada. Pegava as músicas que não entraram no Symphonic, que foi o outro álbum. Seria ótimo. E fazia nesse... As músicas dessa fase do Close to the Edge até o Relayer, o Relayer mais ou menos, dá pra tocar em orquestra, cara. Dá pra tocar. Em You and I, principalmente, cara, essa música é linda. Eu não escuto muito mais hoje em dia o Close to the Edge, mas essa música é maravilhosa. É totalmente orquestrada, dá pra fazer bastante coisa. Sim, cara. Aliás, a gente precisa comentar, né, e só para finalizar, Yours No Disgrace é o baixo do Creed Squire, né, que já vem regaçando tudo. Tem nem o que falar, né?
Você toma até um susto, né? Bom, 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 bom. E é bem bom, né? Parece que ele era bem chato com a questão de baixo. Inclusive, foi uma das coisas que fez o Bill Bruford saiu. Bill Bruford ele parecia bem perfeccionista, inclusive. Ele era muito chato com a questão do baixo. E o som do baixo dele ao vivo era algo... totalmente destacado. E é legal falar que ele não era guitarrista, né? Ele era baixista. Sim, ele não era tipo aquele guitarrista que tô na banda, vou ter que tocar o baixo, tipo Richard Sinclair do Caravan, ou em outras bandas também, do prog. O cara era o baixista, cara, então assim, tipo, ele tocava muito. O jeito que ele tocava era absurdo. E o louco era que ele botava o baixo, ele não... Porque na maioria das bandas, o baixo meio que... Muitos baixistas têm o pensamento de que ele é a base só acompanhando o grave. Não, o baixo dele tem total protagonismo, tanto quanto a guitarra. Tanto é que ele é considerado um dos melhores no instrumento por causa do virtuosismo dele. Ele solava o tempo todo, sabe? Além do showman que era, ele transformou praticamente o baixo como se fosse uma guitarra, né? Ele pegou o protagonismo. Se você parar pra ver, pegou o primeiro baixista que total. Trata o baixo dessa forma, né? Numa banda desse estilo. Ele foi certamente um sem contar a presença de palco também, que era inegável, né? Porque exatamente. Essa foi uma grande perda, viu? Uma grande perda pra música quando ele faleceu. Mas dizem que era muito chato, de fato, no estúdio mesmo, então os caras não gostavam muito de ficar com ele quando ele tava gravando lá, não. Mas é normal, né? Ele era perfeccionista, cara. Me dá a mesma coisa de Steve Howe, por exemplo, que era um cara que é chato pra caramba. Me deu a mesma coisa. Parece que não é uma pessoa que gostaria muito de improvisar, assim, tipo, tudo certinho, sabe? Mas é normal do músico, cara. É normal do som do É um método, método de trabalho. Tem bandas que Robert Fripp também dizem que é chato. Mas eu acho que o Fripp ainda tem um pouco, com o sentido de improvisação, ele ainda tem um pouco mais de liberdade, né? Porque o Starless and Bible Black é praticamente todo gravado ao vivo. Ao vivo. Exatamente. Ao vivo com os overdubs de estúdio. Exatamente. Bom, faixa seguinte, pessoal. E sobre... Não, deixa eu terminar de falar um fato interessante sobre essa música. É sobre as letras da música que foram basicamente... Falam sobre a guerra do Vietnã, uma música anti-guerra. E a letra dela foi basicamente inspirada numa letra antiga que o John tinha escrito com um colega dele da antiga banda dele chamada The Warriors, que era um rapaz chamado David Foster. Ele chegou a ser creditado também como coautor do Time and a Word, que é a música e tal, porque também foi uma ideia da antiga banda deles. E eles chegaram e essa primeira parte da letra, ele realmente chegou a reescrever ela alguns trechos em estúdio, e a letra foi inspirada na guerra do Vietnã e tal. A letra é basicamente uma crítica anti-guerra, né? Porque que estava rolando a guerra na época, e 71, muitas crianças iam... Era. E é bem importante a gente falar também sobre o sentido da letra, porque é uma letra bem forte, bem forte. Importante para a época, pelo contexto, até pelo contexto histórico, né? Inclusive, quem escuta a música, eu acho que nem pensa nisso, porque até certo ponto uma música bem animada, né? Sim. Principalmente por causa do vocal. Sim. Aí tu vai ler sobre... Opa, é tipo aquele meme, né? A letra, a melodia alegrinha, a letra pesada. Não, mas isso era, nesse momento na música era uma coisa muito alavancada, né, cara? Muito comum, porque o John Lennon, com a Yoko Ono, não falando de prog, mas eles tiveram uma parte muito importante nesse movimento da música contra a guerra no Vietnã. Os caras fizeram praticamente um álbum político. Tem críticas seríssimas quanto a isso, né? Em relação ao John Lennon e o posicionamento dele com a... Trouxe uma dose de politização necessária na época, com certeza. Pode ser uma pauta, mas até quanto isso era verdade, né? Até quanto ele de fato era um autêntico... Isso aí é discutível. Isso aí já é discutível pra caralho. Isso é bem discutível e também depende muito da opinião da pessoa, né? Isso é complicado. Enfim, não vem ao caso agora, mas que é importante pra isso ele foi. Mas né? É que eu não gosto muito do casal John e Yoko, né? Naturalmente, né? Então por isso que eu vou criticar. Eu gosto mais do Yoko Ono mesmo. Você acha que a Yoko foi aquela responsável por acabar os Beatles? Não, o que acabou com os Beatles foi o ego dos caras, né? Tá. Inquestionável, né? Não, é porque isso aí é a maior burrice
já falada na história, né? Porque a mulher não teve culpa de nada. A Yoko Ono, ela já era importante antes de conhecer o John Lennon. Exatamente. Cara, ela era uma muito artista importante. Plástica. Ela participava dos movimentos lá, então, tipo, não é o assunto do vídeo, mas só deixando falar que eu acho que fala de tudo, cara. Ela ficou um pouco na sombra do John Lennon, mas de qualquer forma, ela ainda era uma baita artista. Ela tem carreira. A música dela é pra gente que gosta da música dela, não tem jeito. Você não pode colocar um fã de Beatles que só escuta Beatles pra escutar a música dela, não vai gostar. É uma outra vibe. Ela chegou no momento mesmo. Chegou no momento que os Beatles estavam maiores do que os próprios Beatles. Por exemplo, pelo menos o John Lennon e especialmente o Paul McCartney, né? E tinha ficado maior do que a banda. Nem falando só de Beatles, né? Porque isso acontece com muita banda, cara. Com muita banda. Genesis, o Peter Gabriel ficou maior do que o Genesis. Inclusive a carreira solo dele depois deslanchou, né? Então. E depois o Phil Collins a mesma coisa. Aconteceu com o John Anderson saindo do Yes? Foi por causa de treta interna também? Foi picado mesmo. Não, foi filha da putagem mesmo, dos outros caras. O que acontece? Caraca, mas porra. Não, o que acontece? Eles tinham planejado em 2008 uma turnê de 40 anos de aniversário da banda. Só que o John adoeceu, ele teve uma crise de asma e ele falou assim, e ele precisou se internar e tal. Os membros da banda, estavam 4 anos sem tocar. Eles estavam 4 anos meio que em atos em outros projetos e tal. Aí o John falou assim, olha só, eu não vou poder fazer as apresentações, eu gostaria que pelo menos vocês esperassem uns 5, 6 meses para ele se recuperar e fazer os shows. Só que os caras, eles simplesmente tacaram foda-se e falaram, não, nós vamos chamar outro vocalista para fazer as apresentações e continuar. E não avisaram a ele só soube que estava fora da banda pela imprensa. Foi. Aí foram no bar de cover, eles pegaram um cover dele lá. Sim. E sabe o que é mais irônico? O que é mais irônico? O que é mais irônico? Que esse cara que foi o substituto do John, que era o Benoit David, ele em 2012, quando eles lançaram um disco que foi o Fly From Here, aí eles fizeram a turnê, e no começo de 2012, esse garoto aí, ele teve também problema de saúde, problema respiratório, não foi asma, e a banda considerou, cancelar a turnê, ficar 1 ano esperando ele se recuperar. Aí, e ele saiu da banda porque ele falou, não, o cara deve ter até ficado meio que envergonhado de falar, porra, eles demitiram o vocalista fundador da banda por causa disso. Demais, eles não viam me deixar. É muita sacanagem. Então, ele morreu sem se falar com o Squire. Então tem uma... É aquilo que eu tô dizendo, né? Os dois morreram meio que brigados. É zoado isso mesmo. É um problema quando você faz uma banda com seus amigos, né? E quando a banda se torna um negócio tão grande como o Yes, né? Às vezes você tem que tomar algumas decisões que não vão ser muito satisfatórias para todos, né? Não, eu acho que existe, essa questão. Dá pra ter um equilíbrio, né? Mas eu acho que existe essa questão, mas, porra, acho que nem tudo é uma questão de caráter. Cara, acho que no caso... Porque John Lennon eu entendo que eles tinham obrigações contratuais, mas se eles fizessem isso, o que eles eram para ter feito? Vendessem os shows como um projeto paralelo deles. Sei lá. Falasse, nós vamos tocar algumas músicas do Yes e etc e tal. Mas não é o Yes, né? Não é o Yes. Em 2009, a gente vai voltar a se apresentar como Yes. Esperando o nosso vocalista. Resolvia a situação. Não precisava... Tava tocando... Chris Square tava tocando também com o Steve Howe ou estavam separados? Tava o Chris, o Steve e o Alan. O Rick Wakeman já não ia participar da turnê por problema de saúde. Eles chegaram a tocar juntos nos últimos anos? Chegaram aí. Eles tocou o Wake, o Rabin e o John num projeto. Eles fizeram um show. Duas músicas, tocaram 2 músicas, o Steve, o Alan, o John, o Trevor e o Rick no Rock and Roll Hall of Fame. Mas muitos juntos no. Foi o Roundabout, né? Que o Geddy Lee até participou do baixo. Sim. E depois... Acho que mas não, eles não tocam junto mais, não. E depois os caras fizeram... Mas o John é um cara tão gente fina que ele falou que... não guardo mágoa. Não, é claro. Acho que o mais tapeado na história mesmo foi ele, coitado. É uma coisa que também agora não tem mais sentido, né? Fazer uma reunião da banda com o Chris Square, não. Acho que dá pra fazer. Não, acho que seria legal um tributo, sabe? Pode chamar até o Geddy Lee, sabe? Pra fazer alguns shows, sabe? Pra encerrar a carreira, sabe? Com todo mundo. O Genesis, eu já acharia que,
eles poderiam fazer algo, mas eu duvido que o Peter Gabriel ia querer, cara. Não vai. Não vai. O Peter Gabriel é muito snob. E ele também não tá mais nessa de... Eu acho que ele renega um pouco, ele talvez, essa parte do... Total, muito total. Tempo, renega. Com o repertório do Gênesis dá muito Outro tempo. dia eu tava lendo uma biografia dele acho que é de 2012. Cara, sem sacanagem, a biografia dele só fala de carreira solo. Só faz de carreira solo. Eu acho ele que cita o Genesis em umas 20 páginas. Pra ele uma coisa que, tipo, passou. Sabe? Passou. Ele talvez tenha o sucesso comercial maior na carreira solo, mas eu não sei se a criatividade que ele teve no Genesis, ele conseguiu repetir isso. Ficou pop, né? E quando é pop tem que ser mercado. Cara, tem álbuns dele que eu gosto muito. Tem um álbum dele chamado Passion, acho que é isso. Trilha sonora. É uma trilha sonora, muito mas bom. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Sono, cara. Eu tenho um problema sério com alguns álbuns solos do Peter Gabriel que me dão um sono danado. Tem algumas trilhas que são chatas, mas a Passion é boa. Passion é ótima. Ótima. Mas isso, cara. Isso acontece. Isso acontece com banda. Isso acontece com caralho. Né? Bom, faça o seguinte, pessoal. The Clap, na versão de 71. Essa aí não dá, cara. Deixa você começar falando, então, Arthur. Essa eu deixo pro Arthur. Essa The Clap, então, basicamente, vou falar aqui e cada um dá opinião sobre a faixa. The Clap, que na verdade é Clap, né? A música Clap, só que foi colocada The Clap por algum motivo. Acho que foi porque o John Anderson no show, essa é uma versão ao vivo, né? Não é de estúdio, tá no álbum, não é de estúdio. E, na verdade, a música é Clap e o John Anderson apresentou dessa forma. E a história é que o Howie tocou essa música para a filha dele, e ele começou a bater palma. Aí a música virou Clap. É uma peça, dá para falar que é uma peça clássica, talvez, só no violão acústico. E é maravilhoso, não tem como descrever, né? É muito difícil. Não, porque eu acho que eu nunca vi um trabalho de violão assim, cara. É muito absurdo que ele faz nessa faixa. Essa eu confesso que a minha favorita dele no violão é Mood for a Day. Pra mim também. Também é ótima. Caralho, aquela é muito foda. Não que The Clap não seja, mas eu gosto muito que ele... Aquela é ótima, eu gosto também. Flamengo também. E aqui a The Clap se diferencia por ter sido gravada ao vivo, né? É uma faixa difícil. Inclusive, eles chegaram a gravar um take dela em estúdio. Tem na versão de luxo do álbum. Que até tem trechos de Mood for a Day, que ele já estava meio que desenvolvendo naquela época, mas ele não terminou. Né? Legal. Aí, só que o Howie preferiu a versão ao vivo, e como ele era o autor da música e como ele era o único que tocava na faixa, a banda falou, deixa ele decidir. Ficou ótimo, né, cara? Essa faixa é maravilhosa, não tem o que falar. Essa e Mood for a Day também Ela é uma peça que tem roupagem de música clássica, de rock and roll, né, e tal. Foi inspirado por dois violonistas que ele era muito fã, né? Que eram o Mason Williams, vamos ter aqui, e o Chet Atkins, que são violonistas. Exatamente. Que ele curtia muito. Inclusive tem uma música que foi a inspiração para ele escrever The Clap, que é uma peça instrumental chamada Classical Gas, do Mason Williams. Uma peça muito maneira também. Então, que ele até tocava ao vivo na época, aí meio que surgiu de embrião para ele escrever The Clap. Essa música realmente é muito, muito impressionante, principalmente para quem toca violão. É impossível de tocar praticamente. É um desafio a ser tirado, realmente. Desafio. E como eu disse, é gravado ao vivo, né? O cara tem que ter muito culhão para poder falar, não, peraí que eu vou gravar uma música aqui pra gente colocar no álbum. Então o cara tem que ter... Eu gosto muito dos solos dele nos shows do Yes. Foi no show do Liceu, tá aqui, anotado do Delicium, que foi um Delicium, parece Delicinha, né? Que é um 70, show que eles fizeram né? ao vivo em 70. Aí ele falou, vou gravar um negócio aqui pra gente colocar no álbum, peraí. Gravou, só isso, só. Absurdo, né? A faixa é ótima, não tem como reclamar dessa faixa. E de fato, ela foi feita, né, pro filho dele, pro William. E é engraçado, pro Dylan, na verdade, é engraçado, né? Tinha, né? Porque um dos filhos faleceu em 2017, mas dois filhos dele eram bateristas, né? Foi esse que faleceu? Não, foi o outro, foi o mais novo. Foi o Virgil. Foi o Virgil, tá. Faleceu baterista, né? Que legal. Dois bateristas, né? Até de bandas relativamente famosas lá no cenário da Inglaterra. Não lembro agora, acho que é Black Filho de músico não dá, né, cara? Normalmente vira músico. Mesmo que seja então, por geralmente hobby. É curioso, né? Geralmente segue o mesmo instrumento do pai por influência, né? Você tá o pai tocando o dia todo. Mas os caras também eu até entendo, né? Como é que você vai ser um guitarrista famoso se você é filho de um guitarrista famoso, né? Fica muito mais difícil. Então vamos buscar outros instrumentos. Tá certo. O filho do Ringo também não toca bateria, se não me engano.
Ele toca o quê? Não sei. Quem é o filho que toca violão, cara? Com The Who? É quem que tá tocando com The Who? O Zac é filho do Ringo. Filho do Ringo? Mas tá tocando bateria? Né? Toca bateria, né? Zac é baterista. Legal. Mais de 20 anos ele é baterista do The Who. The Who, porra, que responsabilidade, hein, cara. Ele era afiliado. E ele é meio que unânime pra fã do The Who como o melhor baterista desde o Keith Moon. Até mesmo falam que ele é até melhor que o Kenny Jones. Eu também acho. Porque melhor que o Keith Moon é difícil, né? Claro. Não é melhor. É melhor. Mas ele toca aquele estilo todo solado, sabe? Do que o que solava. Porque o estilo do Keith Moon, ele destruía a bateria, né? Não era nem um pouco virtuoso, talvez. Realmente destruía a bateria. Diferente, mas que chamava atenção justamente por isso. O The Who tinha essa questão visceral, né? Seja nos vocais, seja na guitarra. Explodiu a bateria, né, velho? Os caras explodiam, quebravam tudo. Justamente por isso. Inclusive, o Pete Townshend tem um ouvido surdo por conta do Keith Moon, inclusive. Por causa daquela bomba, né? Aquela bomba lá. Tem até gravado em vídeo na hora que estoura, né? Pois é, imagina como é que ele não ficou feliz com o cara. Um músico com um ouvido que ele tá surdo mesmo? Ficou surdo de um ouvido. Ficou surdo de um ouvido. Caralho, cara, é possível, velho. Você o nível de loucura do Keith Moon. Mas é isso, né? A gente já sabe, né? Já é histórico. Bom, faixa é a seguinte, pessoal. A gente não comentou, né? A Yours No Disgrace é a faixa mais longa do álbum, tem 9 minutos e 41. E já começavam a apresentar nessa coisinha de faixas longas. Exatamente. Estavam treinando. E aqui surge a primeira. Aqui surge a primeira suíte do Yes, né? Starship Trooper. Que é uma música fantástica, né? Você não... Que é provavelmente o meu top 5. Sem dúvida também. É uma das minhas favoritas do Yes. Cara, do Yes, por incrível que pareça, essa música não é a minha favorita, cara. Acredita? Eu prefiro muito mais as outras do disco, acredita? Mas essa é ótima. Sério mesmo? Eu amo. Essa me marcou muito porque eu conheci eles através de uma coletânea chamada Highlights, The Very Best of Yes. E a maior música da compilação era essa, com 9 minutos. Eu falei, e quando eu ouvi essa coletânea, tipo, eu não conhecia prog, não tinha ouvido música longa. Eu até falei, caraca, né? Eu falei, caraca, essa música, uma música de 9 minutos e pouco. Nossa, tem coisa mais absurda. Né? Mal sabia eu. Aqui que era só o começo. E essa música cara, tem muito ligação emotiva. Para mim, ela só perde. Né? Para mim, ela só perde para Heart of the Sunrise, Close to the Edge, The Revealing Signs of God. Cara, a minha música favoritas. Eu gosto bastante do Talk, né? Então, aquele final, puta que pariu. Acho que a minha música favorita do Yes. O Hal consegue construir um clima todo naquele final com 3 acordes. Sim, se eu fosse essa música é ótima. Cara, se eu fosse a música favorita do Yes, eu tiraria alguma do Talk, com certeza, que é meu álbum favorito dele. Provavelmente a Endless Dream. Mas essa música também entra no meu top 5. Machine Messiah, eu tenho uma... Revealing Science of God também. Também essa entra. Fantástica. Deixa eu ver qual mais. Eu tenho uma ligação o teu álbum é o Tale of... Cara, vou falar uma coisa polêmica aqui, mano, pra vocês. Cara, eu não suporto esse álbum, velho. O Tales of Topography? O Tales? Tá tranquilo. Não, mano, é porque eu acho que ele... é porque eu acho que eu sou um pouco de hater de álbum longo, mas, tipo, eu acho as faixas muito boas. É só simplesmente não conseguir escutar, tipo, direto, sabe? Mas eu entendo, é um disco... Sim, isso é normal. É um disco bem complicado de descer, né? Digerir, sim. Cara, tem um lado lá que eu acho meio what the fuck, mas as duas primeiras, The Revealing e Ritual, são músicas que eu amo. Inclusive, eu acho que esse é o álbum talvez mais técnico do Yes, não sei. Não, Relay também, né? Relay também tá aí, né? O Relay é mais... Eu acho que ele é o mais experimental. Talvez. Cara, aquela The Ancient, eu fiquei tipo, caralho, que porra é essa? E é legal a gente ver como eles evoluíram o som, né? É uma estrutura muito louca, porque a música começa, sei lá, num estilo meio krautrock, aí no final ela vira uma peça de violão e vocal normal, tipo, como Leaves of Green, sabe? A transição, cara, é ótima. Muito boa. A Starship Trooper é uma música que fica muito bonita ao vivo, né? Então, acho que por isso, né? Ela tem versões ao vivo dela, mais recentes, inclusive, com o John Lennon. Qual a parte favorita de vocês? Então. Starship Trooper, Live no final.
Worm. Disillusion ou Worm? Eu acho que eu prefiro a parte inicial. Worm. A gente não comentou. Eu gosto de Disillusion, cara, do Squire. Duas partes, na verdade. Aquela, Aí é interessante falar que as músicas são 3 partes, são 3 partes basicamente de composições ou trechos de músicas diferentes que eles interligaram. Disillusion foi, na verdade, uma música escrita pelo Squire, chamada For Everyone, que foi lançado, inclusive, um álbum ao vivo deles de raridades do início da carreira, no final dos anos 90, que é uma música só com outras letras e tal, foi do primeiro disco, das sessões do primeiro disco. E Worm, na verdade, era uma música da antiga banda do Howie, que era o Bodas, que eu já tinha falado, que era uma faixa chamada Never Street, e a levada de guitarra é a mesma, só que com vocais e com bateria e tal. Só que na versão de Starship Troopers, a bateria vai crescendo. É ótima. E é uma instrumental. E Life Seeker foi uma música que foi... a primeira parte foi escrita durante as gravações do Time and a Word. Mas o John não tinha finalizado. Falamos um pouco sobre a bateria em si do Bill Bruford, né? Mas ele toca muito bem em todas as faixas. Todas. O começo a gente vai chegar a uma música muito boa. Que, ao meu ver, vai ser o grande momento dele no disco. Eu acho que agora tem um pouco disso, né? Na decisão de saída dele. Eu acho o Bill Bruford um pouco apagado nos álbuns anteriores do Yes. Em comparação não, eu acho ele um puta baterista. Eu acho que não, mas você acha que dá um destaque? Só que é aquilo, cara, numa banda com Steve Howe. Cara, eu acho que nesse caso, os líderes da banda, né? Ele vai sempre competir um pouco de protagonismo com esses caras. Então, e ele não é diferente do que ele encontrou no King Crimson, né? Então foi bem mais dividido. Porque no King Crimson, cara, se você for pegar o primeiro álbum que ele toca, porque o King Crimson ele terminou o Iceland e aí mudou a formação, né? Foi porque foi o Larks. E, cara, a bateria dele já nesse primeiro disco, acho que ele já tem, é muito marcado, principalmente nas 2 faixas título, né? A Larks Thanks the Nest, parte 1 e parte 2. Eu acho que tem muito mais destaque lá do que aqui no Yes. Talvez pelo som da banda, né? Talvez ele... menos membros, tem uma série de fatores, né? Membros, sim, era um trio praticamente, né? Ou era um quarteto ainda? Nessa formação do Larks era quinteto, mas tinha muita presença da percussão. Tanto é que tinha o Jamie Muir também, que tinha outra percussão. Verdade, então, né? Foi proposital, eles darem um protagonismo maior pro Bruford. Ele pôde começar a experimentar. Legal, cara. E nos anos 80 também, cara. Na fase das cores lá, as linhas de bateria dele são surreais. São absurdas, e principalmente em Discipline. Ele de fato ganhou mais protagonismo. Se achou ali, ele se achou. Mas não dá pra falar que ele... não dá pra falar de jeito nenhum que ele não foi competente no Yes. Muito. Não, é mais pela questão da banda, né? Se você busca um baterista ícone pro Yes, você vai, sem dúvida, chegar no nome do Bruford. O Alan White sempre foi um bom baterista. Embora o Alan White tenha ficado mas ele é um baterista, mas o Alan White é um baterista mais de rock convencional. E ele também, verdade seja dita, o Alan White, a partir dos anos 90, ele teve um acidente que ele nunca mais foi o mesmo baterista, sabe? Ele até aguentou durante muito tempo o tranco, mas fazia o feijão com arroz. Sabe? Ele fazia o necessário, né? Não era nada inovador, mas tocava bem. Exatamente. Acontece, né? Mas nos anos 70 ele era um puta baterista também. Ele foi ele que tocou, foi no Relayer, né? Que ele tocou. Foi. Ele foi um puta baterista. Tem um show dele de 75, acho que foi no Queen's Park. É um show da turnê do Relayer. Meu irmão, o cara tá ele é bom, eu acho ele muito bom. Talvez ele tenha mais feeling do que técnica, mas isso é discutível. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Bom, vamos para a faixa seguinte, então. A magnífica e fofinha A Final Good People. Final Good People. O que vocês têm a dizer sobre ela? É uma música que tem a cara do John Lennon, né? Tem. Uma música dividida em 2 partes também, né? E fofinha, né? Your Move, né? Que é dele, inclusive. Parte dele. E é o Good People do Square, né? De novo ele aparece. Isso, do Square, que também tem a cara do Square na segunda parte. Funk, né? Aquela porque foi ele a ideia de sugerir uma... Na verdade, a segunda parte foi escrita pelo John, mas a ideia do Square foi
fazer uma música lenta na primeira parte, ou mais aquela coisa mais folk, e na segunda uma parte mais rock and roll. Tanto é que é uma música bem rock and roll. Sim. Eu ia comentar isso, o riff dessa faixa é muito boa, cara. É muito bom, inclusive, né? É bem... tipo, eu acho que tudo das outras faixas eles conseguem centralizar nessa daqui. Principalmente na questão do refrão, eu acho que é o mais catchy do álbum. Fica muito na cabeça. Você escuta isso uma vez, fica com aquele começo, né, do John Anderson. Eles repetem bastante, né? Fica com grudado. É uma música que é a música que eu escuto pra ficar feliz, né? É uma música que me deixa alegre. É uma música bem animada, cara. Eu gosto muito do contraste das duas partes. Então, a primeira vez que eu vi, a primeira parte é bem folk, a segunda é bem rock and roll. É bem rock and roll, né? Pensei que ia ser na pegada baladinha folk até o final, na primeira vez que eu ouvi, e depois tem um susto, né? Com o segundo movimento dela, né? Com a parte do All Good People, né? Eles fazem uma transição muito boa, né, cara? Com órgão. Eu acho muito foda, cara. Se ela fosse dividida, também funcionaria muito bem. Se fosse só a parte Your Move. Uma coisa que eu queria deixar aqui a minha revolta. Eu queria deixar aqui a minha revolta. Revolte. Não, porque eu amo... Uma parte que eu amo dessa música é o encerramento. Aquele encerramento que eles vão abaixando o tom. Sei. Eles nunca tocaram ao vivo esse encerramento. Nunca. Nunca. Não tinha notado. Eu sempre fiquei puto pra caralho. Porque eu sempre achei aquele encerramento muito foda deles abaixando o tom, cara. Tem umas coisas que os músicos não tocam ao vivo, né? Tipo o Moonchild do King Crimson, os barulhinhos. Graças a Deus. Pô, cara, eu escutaria. Eu fiquei muito injuriado. Porque o meu primeiro contato com eles foi no DVD Kiss to Ascension. No show ao vivo que vendia aqui numa loja aqui, aí eu comprei. Aí, eu falei, Ciro All Good People, eu já conhecia, já tinha daquela coletânea e tal, vinha depois de Starship Trooper, porque era em ordem cronológica, as duas são do mesmo disco. Aí o que acontece? Vai ouvir, cara. Aí e eu fiquei todo ansioso, né? Porque tem a parte lá do Hal, ele mudando de guitarra rapidinho, né? Porque na primeira ele toca uma vacalha, que é um instrumento português, né? Um tipo que nos créditos do álbum não vai dar pra ver, mas... Acreditado errado, Acreditado errado. Aqui que acontece? Aí, que ele muda rapidão, né? Da vacalha pra guitarra mesmo, pra aquela Gibson. Aquela Gibson muito foda dele. Que eu esqueci o modelo, mas que é a icônica guitarra. Ele não toca Les Paul, né? Não, a dele eu esqueci qual é a dele. Não, é uma Gibson É uma Gibson semiacústica, uma daquelas boas. Eu acho que é S100 e alguma coisa. S170. Não lembro do modelo dela, não. Umas daquelas de jazz, sabe? E, cara, E, tipo, eu todo ansioso, né? Porque ver aquela parte, né? E eu, ansioso. Cara, eu quero ver o encerramento ao vivo, cara. Aquele encerramento com as vozes e o tom abaixando. É uma guitarra acústica mesmo. Semi-acústica, Semi-acústica, isso. Aí não toca. E eu já vi todos os shows do Yes não tocam. É difícil, né? Mas a música continua maravilhosa ao vivo, mas porra. Talvez seja. É porque tem muita. Gente, uma coisa que a gente esquece é que muitas dessas músicas que são gravadas grandes, elas são gravadas em partes, né? Também. Por exemplo, um exemplo de Nine Feet Underground, eles foram gravando de 5 em 5 minutos, no final o produtor juntou tudo e interligou com os teclados e pronto. Então, ao vivo é difícil de tocar, cara. É bem complicado, porque tem muita, tipo, eles mudam de instrumento e o tom também, a afinação dos instrumentos de algumas partes. É complicado, cara. É mesmo. O próprio Fear of Fifth, a introdução de piano nunca foi tocada ao vivo. Não é tocada ao vivo. O que é um pecado, né? Pois é. Que é um pecado. Essa música, essa introdução difícil também, né? O próprio Peter Beck. Ele já começa com The Path is Clear. Engraçado, né, cara? O interesse, quando tava na fase pop, eles não tocavam. Eles tocavam música da fase do Peter Beck? Não, eles sempre tocavam em shows. Né? Em shows. Eles sempre tocavam. De vez em quando, nas últimas turnês, eles botavam o Phil Collins também cantava. Mas o Phil Collins tocou. Tocava até 81, 82, ele tocava Fear of Fifth. Eu sei que eu acho assim. Cantar assim. More Fool of Me, né? Que é uma música... Separate Crawlers também estava sempre no repertório.
musiquinhas que começam, tipo, do Phil Collins mais pop já mostram que talvez ele viria a se tornar no Genesis pra frente, né? Querendo ou não, ele e a separação dele foi o crucial, né, pra isso, né? Foi. Aquela música... Nossa, aquela música dor de corno, viu? Pelo amor de Deus. Porque ele mesmo fala na autobiografia dele que se ele não tivesse separado, se ele não tivesse levado um chute da esposa, a carreira solo dele seria meio que no estilo Jazz Fusion, de Weather Report, essas coisas. Porque era o estilo de som que ele gostava, que ele já tocava no Brand X, na outra banda dele. Parabéns pra esposa dele, né? Porque ele ficou rico, cheio de dinheiro e ela por causa dela, né? Basicamente. Mas aí depois ele fez a mesma coisa, né? Então tá bom. Agora saiu uma notícia meio... de novo. Ele gosta. De novo, cara. Ai, sacanagem com o velhinho, né, mano? Você a chave de casa, que é pior. Fudido. Ficou trancado fora de casa. Eu fico trancado de casa. Humilhante. Tudo cagado. Mas foi corno mesmo ou foi só a separação? Não, tomou chifrão de novo. O quê? Não, nessa da agora foi. Caraca, velho. Porque ela terminou com ele por mensagem de texto. E agora, né? Que sacanagem, mano. O velhinho mó... Não merecia isso, papo reto. Não, mas ele vai ocupar a cabeça fazendo show. E detalhe, eles tinham se separado, o Phil voltou pra ela. Tinha voltado. Agora era a segunda volta. Inclusive, o filho dele que vai tocar no Genesis agora é do casamento com ela. Do primeiro casamento. Que ele tem o quê? Ele tem a minha idade. Ele é novinho. Novo, né? Tem quantos anos? Tem 24, aliás, ele é mais novo que eu. Não, ele tem... Ele é de 2001, 2002. Ele tem 18, 19. 19. Legal. É novo mesmo. Bem novo. Vai dar, a vida é assim mesmo. Somos chifrão. Bom, vida é então, assim. Para a faixa seguinte. Eu acho bem legal, um adendo. Eu acho bem legal essa letra de All Good People. Essa alusão ao jogo de xadrez com os relacionamentos. Eu gosto muito dessa faixa. Eu gosto do lírico do Yes, cara. É um bagulho bem... O Yes é uma coisa dobra de voz, né, e tal. Sim. E essa coisa de dobra de voz é interessante a gente falar... Agora eu esqueci o nome da faixa, mas vocês vão lembrar do Fragile, né? Aquela faixa que é praticamente só as vozes do John Anderson. We Have Heaven. You Have Heaven. Eu acho muito interessante essa faixa, cara. Eu gosto. E esse diferencial, né? Com o próprio John Anderson com o Chris Squire, quando se juntaram na famosa mesa de bar, tinha a intenção de fazer uma banda com esse viés, né? Com harmonias vocais muito bem estruturadas. Né? Que é o que ele faz. São eles se inspiraram em Simon & Garfunkel. Sim. Que era uma banda que eles amavam. Então, além do virtuosismo. Regravaram, né? América, que eles regravaram? Foi América. Que eu acho a versão deles da de Milna do Simon. Absolutamente. É diferente a versão? Eles eletrificaram? Muito. Eles transformaram... Vamos supor, a versão original é uma música folk de 3 minutos. Eles botaram uma música de 10 minutos. Eles fizeram a versão deles, né? E é maravilhosa. Eu gosto que eu gosto do Yes também. Bem boa. Muito bom. Um negócio bom. Vamos dar continuidade então, pessoal. Adventure, faixa seguinte, John Anderson. O que vocês acham dessa faixa? Eu gosto dela. Cara, eu acho que uma faixa... Me passa. Acho que uma faixa que fica meio... Acho que uma faixa que fica meio deslocada do resto das outras, porque é bem diferente, talvez, e porque não tenho tanto, talvez, o mesmo... Não falaria dedicação, mas eu acho que as outras faixas se sobrepõem. Né, no fim das contas. Não se destaca tanto. Não me pega, não é uma faixa que me pega. Mas está longe de ser uma faixa ruim. Uma faixa bem competente da banda. Eu gosto muito do trabalho de teclado de piano do Tony nessa música. É uma música meio jazzística. E é a única faixa, adendo dizer isso, mas que é a única faixa que o Yes nunca tocou ao vivo nos anos 70. Formação original. Em shows, Ela só foi tocada ao vivo pela primeira vez quando eles tocaram o disco inteiro ao vivo em 2013. Que eles começaram a tocar os álbuns da banda inteiros. A partir de 2013, foi até a turnê que veio no Brasil. Aí eles tocaram ela pela primeira vez. Porque eu tava lembrando aqui que tem uma coletânea, tem um show ao vivo triplo do Yes que foi lançado. Esqueci o nome. Mas tem todas essas músicas, menos a Adventure. Tem Earth Knows Grace, tem The Clap, que eu acho que ele toca em todos os shows, né? Não,
que tocam quase sempre. Em todos os shows. Sim, provavelmente foi Starship Trooper também icônica. Essa não casou, mas é uma música boa. Eu acho que ela é uma música uma vibe mais jazzística, mais diferentona do resto do disco. É uma música que eu acho que se fosse feita por outro artista, talvez ficasse bem mais famosa. Mas como esse álbum tem milhares de músicas boas, né? Ainda fica um pouco meio desfocada porque tinha outras faixas que eram mais destacáveis, né? A próxima eu gosto bastante. Eu vi só um complemento a Venture, parece que tem uma versão original que foi gravada com o solo do Howie e que não entrou no disco. Eu não consegui achar porque a gravação termina exatamente quando o solo inicia. Deveria entrar. E a música foi editada, porque ela não tinha um espaço. Foi cortada, né? Não tinha espaço para LP. Foi uma das últimas músicas, né, que eles fizeram no caso de gravar. E aí eles tiveram que... Talvez seja uma música de preenchimento. Já pensaram nisso? Pra preencher o LP, talvez? Pode ser. Né? Porque você pensa... Starship Trooper tem 9 minutos. E Yours Knows Grace tem 9 também. A final do Good People tem 6. E a Perpetual Change tem 8,50. Pode ser que sejam duas músicas que, né? Que não dá pra fazer uma faixa gigante, não. Mas é boa, eu gosto dessa música. Dá pra escutar. E o Tony Kaye, na verdade, meio que arranjou ela no piano, mas ele não foi creditado. Uma puta sacanagem com o cara. Realmente. Ele coescreveu a música com o Anderson, só que não creditaram ele ter ficado chateado por isso. É verdade, Aqui tá só Anderson. Tá só pra ele, só de nada. Sacanagem. Porque essa não tem nem muito o que comentar, né? Perpetual Change. Eu gosto. Perpetual Change é maravilhosa, Paulo. Pode se dizer... Não, tô falando da faixa seguinte, né? A Venture não tem muito o que comentar. Tá. A Perpetual Change é uma faixa que pode se dizer icônica do Yes, não? Desse disco, cara, esse disco aqui, ele, como a gente falou no começo, ele é o divisor de águas, porque aqui eles começaram a fazer o som característico, e aí não tem erro, né, cara? Essa música é genial. Tem do Yes aí nesse álbum, e a Perpetual Change, sem dúvida nenhuma, é uma delas, né? Tem aquele, mais uma vez, o baixo do Chris Squire entra forte no começo. Acho que em termos progressivos de técnica, essa é a música mais prog do disco. Música mais prog. Inclusive, eu sinto que esse álbum, ele, como a gente disse, ele é uma transição, né, para o que seria o seguinte. Eu acho que esse álbum talvez sejam as músicas que mais puxam pro rock do Yes. Porque aí depois do Fragile continuam, né, tem as músicas, a gente tem Roundabout, tem Mode for a Day, só que aí no Close Dead eu acho que eles puxam mais para a parte do sinfônico, mais pro orquestral. Eu acho que isso é uma parte legal do Yes álbum, que é mais rock and roll do que os outros seguintes. Exatamente. E é perfeito, cara, é ótimo. Dali pra frente. Sim. E essa música é muito... Cara, essa música pra mim, eu falei mais cedo, eu falei um pouco antes na resenha que a gente tá falando sobre Bill Bruford, sobre que eu falei que ele teria um grande momento no disco, pra mim é nessa música aí. Sim. Porque, cara, essa música, cara, a linha de bateria dela é chatíssima de tocar. É difícil, Puta viu? que pariu. Chatíssimo. Tudo Yes tocar na bateria é meio complicado, mas a mais facinha mas tem umas mais que outras. A mais facinha que eu acho de tocar esse disco, fácil naquelas, é Yours Knows Grace. O resto é meio complicado, cara. Que eu mais toquei. Não tem bateria. The Clap, Que cômico, né? A percussão é no The Clap, é no violão, né? Sim, então. Praticamente. Flamengo, né, então. Muito show. E bom, então, eu não sei se vocês têm algum comentário complementar. As músicas são isso, né? E essa música foi a primeira música... Só da capa ainda. E essa foi a primeira música do Yes a ter polirritmia. Verdade, polirritmia. Naquela sessão do... Nos dois lados do fone, tem uma parte da banda tá tocando a melodia principal e a outra tá tocando ela no tempo dobrado. Então, eu acho genial isso, cara. É muito bom. Por isso que eu falo que ela é progressivamente a música mais... Mas tecnicamente mais tecnicamente de tocar. Polirritmia é uma junção de ritmos diferentes, tá, pessoal? Exatamente. Não conhece o contexto. Se eu não me engano, eu acho que ela é
Ela é em 7x4. Eu já não sei, nunca contei o tempo dela. Mas pode ser que sim, pode ser realmente. Essa música é 7x4. 7x4. Então, provavelmente Provavelmente não, com certeza, porque pelo que eu lembro da maneira como de tocar, como o tempo era o tempo exatamente dobrado da última vez quando eu toquei, já faz um tempo. Então, provavelmente 14x8 nesse segundo tempo. No segundo tempo, sim. E é engraçado porque o 7x4 ele é um dos... ele é bem característico do prog, muitas bandas usam. Acho que é um dos tempos mais usados, inclusive, cara. Bom, essa música é ótima, né, cara? Bom, e a gente então, música não tem mais o que comentar. A gente não falou da capa. Quer falar, Kelvin? Você falou que ia guardar pro final? Cara, a história dessa capa é genial. Essa história dessa capa é genial. Essa capa, a início de conversa. Parece que ela foi uma capa meio que planejada, mas não. O que acontece? A banda terminou as gravações do álbum, só que eles deixaram a capa para fazer depois. O que acontece? Eles estavam fazendo turnê e a banda se envolveu num acidente e o Tony Kaye, ele fraturou a perna. E o que acontece? A banda tinha marcado uma sessão de fotos no dia seguinte do acidente. E como eles já tinham marcado, e eu acho que eles tinham pago, eu acho que o estúdio ou o fotógrafo com antecedência, eles não podiam remarcar outro dia e tal. Aqui que acontece? Eles foram para o estúdio, o Tony Kaye com o pé engessado, e eles chegaram a tirar foto lá, só que o que acontece? As fotos, no meio da sessão, o estúdio acabou a luz do estúdio acabou, eu acho que teve um problema de energia, e eles foram para a casa do fotógrafo, porque eles tinham, acho que, uma data limite até o final daquela semana, de novembro até dezembro de 70, para eles entregarem já a foto da capa para a gravadora, para começar já o processo de fabricação do álbum, né? Exatamente. Da prensagem, no caso. Prensagem, etc. O que acontece? E eles tinham aquela data limite, eles foram para a casa do fotógrafo no mesmo dia e eles falaram assim, vamos... Aí o fotógrafo, que é um cara chamado até Phil Franks, que foi... O Bill Bruford até cita na autobiografia dele, ele foi para a casa ele levou os caras do Yes até a casa deles e eles tiraram a foto numa salinha. Eles tinham uma salinha na casa dele e lá eles também não estavam com luz na casa dele. Eu acho que a luz estava muito fraca e eles acenderam um abajur esverdeado que era a única fonte de luz que tinha no quarto dele para que ficasse boa na foto. Aqui que acontece? Aí o Phil montou o cenário para eles, pegou as cadeiras, né, que eles estão sentados, e o Chris Squire viu uma cabeça de um manequim nesse quarto. E ele trouxe para a foto meio que como de zoeira. Vamos botar essa cabeça aqui. Mas como é que tá pendurado isso aí, cara? Tô olhando na capa aqui, tá estranho. Cadê? Mostra aí. Segurada lá, cadê? Tem alguém segurando? A cabecinha tá sendo segurada. Não, cara. Tá. Não, é porque eu acho que ela tava apoiada numa coisa. Eu acho que ela tava apoiada ou algo do tipo. Né, mas aí tu me explica isso aqui. Deixa eu ver. Tá levitando. Tá levitando. Não, eu acho que essa da contracapa, eu não sei. Eu acho que ou eles pegaram um trecho dessa e botaram no outro. Eu sei que esse manequim pode ser edição, lá. Né? Pode ser. Ou então eles pegaram algum apoio que estava lá e botaram esse manequim em cima ou algo do tipo. Aí ele tinha... Cara, essa história do manequim eu achei engraçada. Aqui o que acontece? Eles pegaram para a capa e eles tiraram as fotos em menos de 10 minutos, porque eu acho que a casa, eles tinham um outro compromisso também. Aí o que acontece? Tiraram a foto, eles tiraram 10 takes, 10 fotos, e nos dois últimos takes, o Steve Howe, ele se levantou. E ele estava sentado numa cadeira. E foi só nas últimas 2 fotos que saiu sem o Howe na cadeira com ele em pé e a cadeira vazia. Ele tá do lado do Chris Squire. E foi justamente numa dessas que foi parar na capa.
Muito então, bom. Vocês gostam dessa capa? Não, cara, eu acho essa capa... Eu confesso, eu acho uma capa mediana. Mas, tipo, depois que eu fui ver a história, eu achei a capa do caralho. Também vale comentar que tem um filtro meio de fotografia, né? Mas é uma coisa meio soturna, né? Não sei. Isso foi meio que botado porque a banda decidiu o nome The Yes Album e eles meio que quiseram fazer uma brincadeira com o nome de álbum de fotografia. Em comparação com as capas que o Roger Dean ia fazer depois, não tem nem comparação. Ele entrou no Fragile, aí não tinha como. Inclusive, só uma curiosidade, sabem por que o nome do álbum é Fragile? Não sei. Não. É por causa do planeta. O planeta tá se destruindo. E aí os habitantes estão indo para aquela nave lá. Que fosse algo do tipo. O planeta frágil. É engraçado, né? Do caralho. O Tormentor também tem uma capa... Tormentor. Inclusive, a capa... Aquela capa do Tormentor é horrorosa. Então, a capa do Tails... Jogou um tomate, uma capa que ele não tinha gostado, aí ficou daquela forma. Ela vai entrar naquele especial. Capas feias? Capas feias. Nossa, já temos várias aí, hein? Bastante. Emerson Lake Palmer que nos aguarde. Puta, nossa, minha senhora. Caralho. O Genesis... o Genesis talvez não. Não, o Genesis também é Foxtrot, é ridículo. Não, o Genesis tem umas capas bem mas Foxtrot, ela... Não, eu não vou citar as do Paul. Né, cara? Uma viagem de... Mas, cara, tem umas capas bem bizarras. Tem umas capas a gente tem que fazer essa lista aí, hein? Vamos mandando lá. Aliás, foi até bom. Eu vou fazer hoje a lista, vou mandar para vocês no WhatsApp. Dos que eu vou lembrando, aí vocês vão complementando. Perfeito. Mas, vou falar mais alguma coisinha aqui. Engraçado que os trabalhos de capa do Roger Dean depois, eles são muito... eles têm um conceito muito a ver com o álbum, né? Sim. O Close to the Edge, não preciso nem falar, né? A capa é a borda da Terra. A capa interna também é bem bonita. Você chegou a ver a capa interna já, Paulo? Do Close. É uma borda da Terra plana. Não, acho que não vi o vinil. E a capa do Tails e do Relayer se completam. Não sei se vocês já chegaram a ver isso. Nunca tinha analisado desse lado. Faz sentido. As pedras meio que uma continuidade. É bem interessante esse fato. Mas acho que não tem mais o que falar, não. A capa, acho que é só isso. Foi só isso mesmo. Interessante. Muito bem, pessoal. Então, grande episódio. Ouçam. O The Yes Album da banda Yes, mas que não é o álbum Vale a pena escutar, quem não escutou. Ouçam. Recomendadíssimo. Aqui a gente já vê o início de uma banda que... De uma carreira linda. Depois esse álbum é sucedido pelo próprio Fragile. Embora tivesse algumas cagadas, uma ali, outra ali, mas... Depois do Going for the One, talvez, né, mas aí a gente releva, né? É uma boa preparação para quem quer chegar no Close to the Edge, quem quer ouvir, então começa pelo Yes Album, e depois vai para o Fragile. Vai se aprofundando. E aí depois se quiser escutar os dois primeiros também, né? São álbuns inofensivos, mas eu gosto. Eu acho bom. Muito bem. A gente provavelmente... embora, né? Vamos. Deu o que falar, né? Finalizamos. Falamos praticamente, a gente secou o álbum inteiro, né? Então... a gente conseguiu falar de bastante coisa. Com isso, então, a gente acaba a análise do nosso querido The Yes Album. E agradecendo mais uma vez a presença de todos aqui que estão assistindo até o finalzinho. Paulo. No vídeo também, né? Os ouvintes, né? Com isso, então, deixo aqui aberto para vocês, pessoal, fazerem as declarações finais de vocês, né? A despedida de vocês, para que a gente possa ir embora. Kelvin, manda ver. Obrigado, agradeço a todo mundo. Continuem nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, compartilhem os vídeos, assistam várias vezes, comentem. Muito obrigado a todo mundo também que acompanha nossas redes sociais. Mandem também sugestões, comentários, sigam lá na nossa página no Facebook, Progland, Insta, prog@land. Isso aí. Muito obrigado. Valeu, gente. De bola. Arthur? Bom, agradecer de novo, né, o Paulo e o Kelvin por essa oportunidade ótima, que é falar de música, né, cara? É uma coisa que a gente faz por... Pô, eu ainda já gostava bastante de assistir vocês, então, porra, tá aqui conversando, falando sobre uma coisa que a gente gosta é maravilhoso. E reforçar o que ele falou, né? Siga as redes sociais, compartilhe com os amigos, claro, com as pessoas que gostam desse tipo de música.
E é isso, espero que eu esteja agregando aí. A gente é um prazer, cara. Pra gente é sensacional, cara. Muito sensacional. Muito bem-vindo sempre. Bom, com isso, então, também finalizo aqui, né? Agradecendo mais uma vez, reforçando os agradecimentos. Lembrando que é muito importante para a gente que vocês continuem seguindo, compartilhando, divulgando nosso trabalho. Assistindo, né? E isso aí é maravilhoso, YouTube, cara. E das opiniões e sugestões também, né, cara? É ótimo isso aí. Exatamente. Sugestões de temas. Até alguns temas aqui que a gente precisa ter que discutir depois. Acho que vai ser legal para a gente trabalhar, até no vídeo, especialmente, né? Mas é uma questão para a gente depois nos reunirmos e comentarmos sobre. E com isso, então, fica aqui o nosso prog tchau. A gente agradece mais uma vez a presença de vocês, reforça isso e até o nosso próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.